A gente ouve tanto a palavra fé, não é mesmo? Muitas vezes a gente pensa nela como, sei lá, uma opinião religiosa ou talvez um esforço gigante que a gente tem que fazer. Mas quando a Bíblia fala de fé salvadora, o que ela realmente quer dizer com isso? Vamos desvendar juntos o que é essa fé que de fato salva e por que ela é tão central na experiência cristã. Para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, vamos começar limpando o terreno, sabe? Desfazendo alguns mitos sobre o que a fé não é. Depois, a gente vai direto ao ponto, descobrindo a diferença crucial entre simplesmente crer e realmente confiar. Vamos ver também como a fé e o arrependimento andam de mãos dadas, o que nasce dessa união, que é uma vida totalmente nova. E por fim, como essa fé consegue sobreviver mesmo quando a gente está no meio da luta. Ok, vamos começar. Antes da gente construir o verdadeiro significado de fé, a gente precisa primeiro derrubar umas ideias que são bem comuns, mas que na verdade são um pouco equivocadas. É como limpar um terreno antes de construir uma casa. É essencial para ter uma base bem sólida. E aqui está a raiz de muita confusão, né? Será que ter fé é só ter uma convicção pessoal sobre Deus, quase como escolher um time de futebol? Como a gente vai ver, a resposta que a Bíblia dá é muito, mas muito mais profunda que isso. A fé que salva vai muito além do que a gente vê na superfície. Não se trata só de um reconhecimento com a cabeça de que Deus existe. Também não é só concordar com uma lista de crenças, por mais certas que elas sejam. E, com certeza, não se resume a fazer coisas como ir à igreja todo domingo. E essa citação de Tiago ela é muito poderosa para mostrar exatamente isso. Ela deixa claro que só saber dos fatos, ter uma fé que é só intelectual, não é o que transforma uma vida. Porque se fosse assim, até os demônios seriam salvos. Afinal, eles com certeza acreditam que Deus existe. Então, o ponto crucial é este aqui. Existe uma diferença gigantesca entre o conhecimento da mente e a confiança do coração. O teólogo John Wesley falou muito sobre isso, dizendo que a fé que salva não é só concordar com a cabeça, mas é uma entrega, uma confiança que nasce lá no coração. É a diferença entre saber que uma cadeira pode aguentar o peso de alguém e, de fato, sentar nela e descansar. Certo. Agora que a gente já tirou do caminho as ideias erradas, podemos começar a construir. Vamos olhar para o coração da verdadeira fé, explorando o que a Bíblia diz que ela é e o que isso significa na prática, no nosso dia a dia. Aqui está o núcleo de tudo. A fé salvadora é uma confiança profundamente pessoal. Não é uma coisa genérica, ela é totalmente direcionada a Cristo. É uma rendição, sabe? Uma entrega do controle. E, acima de tudo, um descanso total naquilo que Jesus já fez e não no que a gente acha que pode fazer. Essa passagem de Efésios é super famosa por um motivo. Ela é a fórmula completa. Pensa só, a graça de Deus é a fonte de tudo. A salvação é o resultado. E a fé? A fé é o canal, é a mão que a gente estende para receber esse presente incrível. E essa perspectiva do teólogo H. Dunning complementa a ideia de forma brilhante. A fé não é algo que a gente inicia, não é um trabalho que a gente faz para chamar a atenção de Deus. Pelo contrário, é a nossa resposta a um convite que ele já fez, a iniciativa de graça que partiu dele. Essa ideia de resposta leva a gente para um lugar ainda mais fundo. A palavra fé, que a gente usa hoje em dia, acabou perdendo um pouco do seu peso original. Na Bíblia, ela não é nada passiva. Ela carrega um sentido muito poderoso de dependência ativa. Vamos ver o que isso significa. A palavra-chave, como a gente vê aqui, é dependência. É a gente admitir com toda a honestidade que não consegue dar conta de tudo sozinho. É transferir todo o nosso peso, toda a nossa confiança para os ombros de Cristo, em vez de ficar tentando carregar tudo por conta própria. O livro de Provérbios nos dá essa instrução bem direta e clara. A confiança não é parcial, não é só com um pedacinho da gente. A ordem é confiar de todo o teu coração, o que indica uma entrega completa, total mesmo. Eu adoro essa definição mais moderna do Kenneth Grader. Ela captura perfeitamente a essência da coisa. Ter fé é abrir mão da nossa necessidade de estar no controle, de sermos autossuficientes. É um abandono, mas não um abandono desesperado. É um abandono confiante nas mãos de alguém que é muito maior. Um ponto que gera muita dúvida é a relação entre fé e arrependimento. São a mesma coisa? Um vem antes do outro? Na verdade, eles são inseparáveis, como se fossem os dois lados da mesma moeda. E este slide visualiza essa dinâmica de um jeito perfeito. O arrependimento é o movimento de se afastar de algo, do pecado. A fé é o movimento de se voltar para alguém, Cristo.
Não são duas etapas separadas, são dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo. Como a Bíblia ensina lá em Marcos: arrependei-vos e crede no Evangelho. E essa metáfora de John Wesley é simplesmente perfeita. O arrependimento é como limpar e preparar a entrada de uma casa. Ele tira os obstáculos do caminho, mas é a fé que efetivamente cruza a soleira e entra, tomando posse da salvação. Bom, até aqui a gente viu o que a fé é. Mas a pergunta natural que surge é: e daí? Qual é o resultado prático disso tudo? A resposta é que uma fé genuína nunca é invisível ou inativa. Ela sempre, invariavelmente, explode em uma mudança de vida radical. A evidência da fé verdadeira não é só uma mudança de comportamento, mas uma transformação de identidade. A linguagem que a Bíblia usa é radical. Não é mais a pessoa que vive, mas Cristo nela. Não é uma versão melhorada do eu antigo, mas uma nova criação. A fé nos une a Cristo de um jeito tão profundo que a nossa própria identidade é redefinida. Tudo isso pode soar muito elevado, né? Quase inatingível. E é exatamente por isso que é crucial a gente abordar a realidade humana da dúvida e da luta, para que o conceito de fé não pareça algo só para super-heróis espirituais. E aqui a gente chega numa pergunta que talvez muita gente tenha medo de fazer. E se, mesmo com tudo isso, eu ainda tiver dúvidas? Será que isso anula tudo? A boa notícia, e é uma notícia maravilhosa, é que a resposta é não. Esse grito de um pai desesperado no Evangelho de Marcos é um dos versículos mais reconfortantes de toda a Bíblia. Ele nos mostra que fé e dúvida podem sim coexistir. A fé não é a ausência de luta, é a decisão contínua de confiar em Deus mesmo no meio da luta, clamando por ajuda até na nossa própria incredulidade. No fim das contas, tudo se resume a isto. Se a gente tivesse aqui explicar em uma única frase, seria esta: fé salvadora é parar de tentar se salvar. É abandonar o esforço de ser bom o suficiente e, em vez disso, simplesmente descansar naquilo que Jesus já fez por nós. A mudança é de esforço para descanso. E isso nos deixa com uma pergunta final. A gente viu que a fé nos une a Cristo, criando uma identidade nova. Mas o que essa união realmente produz no dia a dia? O que significa, na prática, ser uma nova criação? Essa pergunta nos abre a porta para um outro conceito fascinante, o do novo nascimento.